Olá! Neste vídeo, vamos ver que no mundo marcado pela depravação e egoísmo, poucos se voltam a Deus em busca de perdão e comunhão. A maioria prefere confiar em sua própria força, resultando em roubos, ódio e conflitos. Aqui, vemos uma história sobre a disseminação da maldade, contrastando com uma única família que permaneceu fiel a Deus. Então, vamos à história. Aqui e ali, apenas uma pessoa que se volta para Deus em busca de perdão, ajuda e comunhão com Ele, mas não muitos. A maioria deles não acreditava em Deus, mas na sua própria força e inteligência. Eles roubavam o que queriam dos outros, odiavam e brigavam com qualquer um que ficasse no seu caminho. Havia o mal em toda parte, mal em uma extensão que não se pode imaginar. No final, só existia uma família na Terra que ainda servia a Deus. Ainda confiava em Deus e tentava fazer o que era certo. Todo o resto da humanidade foi completamente corrompido. Deus é um Deus bom. Ele não suporta a maldade. Deus criou os humanos para terem comunhão com Ele. Mas um Deus bom não pode ter comunhão com pessoas tão más. Ele decidiu destruir todos eles e começar de novo com Noé. Deus disse a Noé para construir uma grande arca para que ele, sua esposa, seus filhos e suas esposas fossem salvos do dilúvio que Deus traria à terra. Eles tiveram que trazer no barco 2 de cada tipo de animal, feras, pássaros e répteis, para que pudessem se manter vivos e começar um novo mundo após o dilúvio. Deus disse a Noé exatamente como construir a arca. Ele deveria fazê-la muito grande para ter espaço suficiente para todos os animais. A arca deveria ter 137 metros de comprimento. Se você desse 137 longos passos de 1 metro cada e medisse 137 metros na calçada, veria o quão grande era essa arca. Devia ter 23 metros de largura, o que é mais largo que uma rodovia de 8 pistas. Devia ter cerca de 14 metros de altura, o equivalente a um edifício de vários andares. Devia ter 3 andares, que poderíamos chamar de andar de baixo, segundo andar e um terceiro andar ou sótão. Seria necessário que a arca fosse dividida em quartos, provavelmente para que Noé pudesse manter os diferentes tipos de animais separados, os quais, de outra maneira, talvez fossem brigar e matar uns aos outros. Eles precisariam de uma janela para ter ar suficiente para respirar. Também devia haver uma porta pela qual animais e pessoas pudessem entrar. Noé teve que construir a arca com madeira muito forte e cobrir a parte externa com algo parecido com piche para torná-la à prova d'água. Deus ordenou a Noé que trouxesse bastante comida para a arca para que, quando o dilúvio chegasse, ele, sua família e todos os animais ficassem satisfeitos. Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Ao fazer isso, Noé pregou ao povo, alertando-os de que se eles não abandonassem seus pecados, Deus os puniria por toda a sua maldade. Ele enviaria uma inundação que afogaria todos eles. Mas as pessoas riram de Noé. Eles não acreditavam que haveria uma inundação. Eles pensaram que era muita tolice da parte de Noé construir uma arca tão grande em terra firme, quando não havia sinal de chuva. Noé falou diversas vezes aos seus vizinhos sobre o dilúvio que Deus enviaria. Ele repetidamente os advertiu de que deveriam mudar seus maus caminhos e os exortou a não confiarem em suas próprias mãos, mas a confiarem em Deus. Nele, finalmente, vemos a graça espiritual de Deus, dada aos pecadores e exortando-os ao arrependimento. Isso mostra que Deus não está satisfeito com a morte do ímpio e quer que ele se arrependa e viva. O barco estava finalmente pronto. Os dias de salvação acabaram. O terrível dia do julgamento chegara. E Deus disse a Noé, em Gênesis capítulo 7, versículo 1: Entre na arca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Então Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, entraram na arca. Então tiveram uma visão que nunca tinham visto antes, e que nunca veriam novamente. Noé não precisou ir aos campos ou florestas para pegar os animais. Não. Cada um deles foi tocado pelo chamado secreto de Deus, e de 2 em 2 subiram a rampa e embarcaram no barco. O pai leão e a mãe leoa caminhavam silenciosamente e direto em direção à arca. Havia 2 girafas altas ali, aqui estavam 2 elefantes enormes, aqui estavam 2 tigres com lindos pelos listrados caminhando 2 a 2 em direção à arca. Ah,
e eis que os pássaros voam 2 a 2 direto para a arca. 2 grandes águias vão para lá, e lá vão 2 corvos. Vejam o que está vindo, uma nuvem perfeita de pássaros de todos os tipos. São 2 avestruzes andando, e 2 pavões brilhantes mais atrás. E agora vêm os animais rastejantes, os caracóis, os sapos e os lagartos, até que a longa marcha termine. Representantes de cada animal entraram na arca. Quando todos estavam em segurança dentro da arca, o próprio Deus fechou a porta. Então Deus enviou a chuva. Você nunca viu chuva como aquela. Ela não caiu como gotas. Ela jorrava. A Bíblia diz que Deus abriu as janelas do céu e as fontes do abismo se romperam. Logo, toda a terra estava coberta de água. A chuva continuou a cair do céu em torrentes. Grandes ondas subindo com a maré e varrendo a terra com força e velocidade terríveis, levando embora tudo em seu caminho. A inundação fez com que os níveis da água aumentassem. A água levantou o navio até que ele flutuou nas ondas. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Diz em Gênesis capítulo 7, versículo 19 ao 23. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva parou. A água começou a baixar gradualmente, mas durante 5 meses eles ainda não conseguiam ver a terra. Cada vez que Noé e sua família olhavam pela janela, não viam nada além de água desolada. Até que um dia o navio colidiu com algo abaixo. Era o Monte Ararat. A arca descansou no topo da montanha. A água continuou a baixar, mas só depois de mais de 3 meses de espera é que puderam ver o topo de outras montanhas pela janela do navio. Noé esperou mais 40 dias, então ele abriu a janela e tirou do navio um pássaro chamado corvo. O corvo é uma ave muito forte, voava aqui e ali e depois voltava para o navio. Então Noé soltou uma pomba para ver se a água da terra havia secado. A pombinha não era tão forte quanto o corvo. Ela não podia voar continuamente sem descansar. Incapaz de encontrar um lugar para pousar sem ser coberta pela água, a pomba voltou para a arca e Noé estendeu a mão e a pegou. Noé esperou mais uma semana e à tarde soltou a pomba. Ela voltou ao navio novamente, mas agora trazia no bico uma folha que havia tirado da oliveira. Então Noé entendeu que as águas estavam se escoando da terra. Ele esperou mais uma semana e depois soltou a pomba. Desta vez ela não voltou e Noé sabia que ela definitivamente havia encontrado um lugar seco para pousar. Quando Noé completou 601 anos, no primeiro dia do ano, ele tirou a cobertura da arca. Ele olhou para fora e viu que o chão estava seco. Mas Noé permaneceu na arca por mais 2 meses. No total, Noé e sua família passaram 1 ano e 10 dias neste grande barco. Deus falou com Noé e disse-lhe para deixar a arca com toda a sua família e todos os animais. Então Noé abriu a porta e pisou no chão sólido do Monte Ararat. Lá, os pássaros voaram, muito felizes por estarem livres. Descendo a montanha, os animais dispersaram-se pelas florestas e campos abaixo. Cada animal procurando o tipo de local que preferia, onde podia estabelecer-se, dar à luz e encher a terra de uma vez por todas. A primeira coisa que Noé e sua família fizeram, depois de deixar a arca, foi ajoelhar-se para agradecer a Deus por mantê-los vivos e prometer que sempre confiariam nele e tentariam viver de uma maneira que o agradasse. Noé tomou pedras e fez um altar. No altar, ele ofereceu sacrifício de animais a Deus. E Deus ficou satisfeito com as ofertas de Noé. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e ordenou-lhes que tivessem muitos filhos e enchessem a terra de pessoas novamente. Deus também lhes deu uma ordem adicional: não matarás. Deus disse a Noé em Gênesis capítulo 9, versículo 3 ao 6: vocês podem comer os animais e também as verduras, e eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém.
O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Deus também fez um pacto com Noé, com seus filhos e com todos os animais que haviam estado na arca. Um pacto é uma promessa solene. O pacto de Deus era que ele nunca mais iria mandar um dilúvio para destruir todas as pessoas e animais do mundo. Deus disse a eles em capítulo 9, versículo 11: Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. É promessa de Deus em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus deu um sinal a Noé para assegurá-lo de que, quando as tempestades viessem novamente, não haveria mais dilúvio. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 13. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Você já viu o lindo arco-íris muitas vezes. Sempre que você ouvir, lembre-se de que esse é o sinal de Deus, de que Ele ainda se lembra da sua promessa de não destruir a terra inteira novamente com um dilúvio. Temos essa garantia apesar das adversidades, um lembrete constante da fidelidade de Deus. Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!